Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de um fundo imobiliário que é modinha aí entre os investidores. É modinha porque é um fundo que é grandioso na questão da logística, porém quando se fala em pagamentos de dividendo é meio fraco para o tamanho que é esse fundo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse fundo, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa ajudar o canal a crescer cada dia mais e levar um pouco mais de educação financeira para o Brasil inteiro, para que as pessoas possam aprender aos poucos a investir com segurança e sucesso. Então o fundo que eu estou falando aí é o HGLG 11. É um fundo aí de logística que está custando hoje, 16 de 11 de 2020, R$ 167,25. Então é um fundo de logística que tem um potencial grandíssimo aí e tem vários empreendimentos, vários investimentos em vários prédios espalhados pelo Brasil. Porém, quando a gente fala de pagamentos de dividendo, ele deixa a desejar. Então fica sendo sempre modinha, porque o preço sempre está alto, quase nunca cai, mas as pessoas sempre estão recomendando esse fundo. Porém, é só a gente ficar de olho aí para não pagar tão caro num fundo que é modinha na internet ou modinha entre os investidores. E quando a gente vai falar dos dividendos, ele paga na casa de 0,70 centavos por dividendo, custando quase R$ 200. É um fundo grandioso porque ele tem aí uma liquidez de mais de 45 mil negociações por dia. E o último dividendo dele pago foi 0,78, o que dá um dividend yield de 0,48%, que é bem baixo comparando com um fundo que custa R$ 167. O seu valor patrimonial aí, o patrimônio que ele administra está em torno de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então a sua cota patrimonial aí, o valor patrimonial dele é 140,45. Então ele teve uma rentabilidade negativa aí de 3%, está com o seu P sobre VP bem acima aí, 1,20, 1,19, que está bem alto. Então esse tipo de fundo que às vezes a gente corre o risco de comprar por recomendações de gurus da internet ou qualquer outra coisa aí, ou por modinha, porque é um fundo que é muito famoso e podemos correr o risco de pagar caro e não ter um rendimento necessário comparando com o valor que você pagou. Isso pode prejudicar um pouco. Na verdade, esse fundo sempre teve, sempre teve acima de 100 reais a cota. Por exemplo, se a gente colocar aqui no gráfico de 5 anos, a gente pode perceber aí que ele sempre teve uma cotação bem elevada, desde quando que estava a última vez que ele bateu menos que 100 foi no mês 3 de 2016, então ele sempre teve acima de 100. Depois aqui no coronavírus ele caiu a 117, mas sempre teve aí na casa acima dos 100, 200, chegou a 200, 200 e pouco, e está aí agora a 168, 160 e pouco aí. Então é um fundo que às vezes você enche os olhos porque você vê bastante vídeo sobre ele, mas a gente vê aí a comparação de dividendos em relação ao ano de 2019, está pagando um pouquinho mais, mas mesmo assim, se a gente for comparar aí, está na casa aqui dos 78, 60, 78, 78, 78, então sempre parece um reloginho aí, pagando sempre 70, 78. Isso você pode ter outros fundos aí que custa na casa de 100, que está a 100, que paga 70, 75 de dividendo. Então, se você está investindo no fundo de olho nos dividendos, então você tem que abrir o olho para não correr o risco de comprar um fundo que é modinha e aí o retorno do dividendo não é satisfatório para você.
Como eu falei aí, ele tem vários empreendimentos, por exemplo, tem 14 ativos espalhados por 4 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, então concentrado mais na região sudeste e uma pequena parte no sul. E aí a gente vê aqui a questão da vacância do fundo, a gente vê que tem uma vacância aí desde 2019, já tinha vacância em novembro e continua com essa vacância até agora, apesar de ter uma gestão ativa, mas parece que não está resolvendo esse problema aí da vacância. E aí você vê também que tem uma vacância aqui uma vacância financeira que cresceu aí em 2020. Então isso a gente também tem que ficar de olho, porque se um fundo que tem uma gestão ativa e ainda não consegue resolver algumas pendências aí sobre vacância, então se preocupa um pouco o investidor. E se a gente for dar uma olhada nos relatórios do fundo, aí você vê que o fundo realmente aí tem um valor de mercado de 3 bilhões de reais. Então você vê um número de cotista aí altíssimo e o rendimento na casa dos 70, 80, às vezes pagando bem menos, às vezes pagando 70, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses apenas de 0,7%. Então teria que estar acima de 6%, um fundo tão potente como esse aí, com tantos empreendimentos investidos. Se a gente for dar uma olhada aqui, que o volume financeiro mensal do fundo sempre cresceu o relatório traz aí desde novembro de 2019, então sempre houve um crescimento e o dividendo aí, os proventos não cresceu de acordo com o crescimento do volume financeiro do fundo. Isso que às vezes deixa a gente um pouco desanimado de investir no fundo, mas é um fundo que é grande e que tem uma grande gestora por trás dele aí, mas a gente tem que estar procurando o que é melhor para a sua carteira para não correr o risco de investir e não ter o retorno necessário. Aqui a gente pode dar uma olhada também na carteira de ativos do fundo, em que o fundo, qual é a classe de ativos que o fundo investe. Então, a maior parte, 61,2% em imóveis, 11,5% em fundos imobiliários, 8,7% em CRI e tem uma grande parte também, aí 18% em renda fixa. Aí a gente vê a proporção de empreendimento que está aqui, Volkswagen, Betim, lojas americanas, a gente já falou sobre isso, e a gente vê como que o fundo está bem distribuído. Então, quer dizer, investir nesse fundo, a questão da distribuição aí está muito boa. Só falta mesmo o fundo também aumentar aí os seus rendimentos, os seus dividendos para o seu cotista. E aqui a gente pode dar uma olhada como está distribuído também por estado aí os fundos. Concentração maior aqui no estado de São Paulo e apenas uma aqui em Blumenau, 5,8% do investimento do fundo está aqui, uma no Rio e dois em Belo Horizonte, mas a maioria está concentrada em São Paulo. Então, na verdade, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês aí sobre esse fundo. Dizer que o fundo é um fundo bom, tem uma grande gestora por trás, porém o fundo sempre teve bons crescimentos, mas infelizmente a cota e o valor dos dividendos não correspondeu, não tem crescido de acordo com o crescimento do fundo. Isso desanima um pouco o investidor. Então é só para a gente ficar de olho e não investir em tudo que a gente escuta por aí ou assiste no YouTube e acredita em tudo que algum guru está dizendo por aí. Então o importante é você aprender a fazer as suas análises, procurar sempre ler os relatórios do fundo e não ficar simplesmente acreditando em tudo que vê. Para a gente que é investidor, que poupa aí do seu salário e não vive exatamente disso, então é melhor você tomar cuidado e conhecer melhor cada fundo e não simplesmente assistir um vídeo no YouTube ou ler
alguma matéria aí que você encontra na internet e já decidir que vai investir porque o fundo todo mundo está falando, qualquer outra coisa aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar os sininhos para receber novas notificações e para a gente ajudar o canal a crescer cada dia mais, para a gente ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.